que ela quer ser vista como artista, como uma mulher sexy, sim, também, por que não? Como uma mulher forte, como uma mulher que comete erros. Que bebe, né? Ela mesma já falou que já tomou porre. Então... Mas não, na nossa cabeça mas ela ninguém, só pode não, tomar. ela não, pela Nossa. só água. Só água, no máximo um Yakult. Ó, Yakult propaganda. Mas no máximo, você não consegue imaginar ela. E eu acho que ela representa muito mulheres que são julgadas dessa maneira, sabe? Que tem que ser perfeitas, tem que ser a namorada exemplar, a amiga exemplar, a filha exemplar, e enfim... Eu acho que ela representa bem. Sufoca muito isso. Bem. Nossa, as pessoas rotuladas. Deve ser muito difícil, né? Porque foi uma figura que não foi ela que criou. Não. Foi o público que criou, a fama, os próprios jornalistas. Não é porque, tipo, ela é delicada, né? Que ela vai ser assim pro, tipo... Ou porque ela canta músicas de amor. Então, mas não é porque ela tem essa delicadeza, essa sensibilidade que ela tem que ser, né? Ai, bonequinha, toda certinha, toda... As pessoas... Olha, gente, eu já tô muito chocada. Porque a gente tá extraindo umas reflexões aqui que eu jamais pensaria. Eu nunca pensaria que talvez a Sandy tivesse e uma curiosidade. Esse problema, né, em torno dela. Que as pessoas poderiam achar que, por exemplo, a Sandy é aquela que iria esperar que o cara fosse pedir ela em namoro. Quem pediu o marido dela em namoro... Foi ela. Arrasou. Entendeu? Ela ajoelhou no chão. Ai, que fofa. E pediu ele em namoro. Mentira, eu tô passada. A última vez que eles voltaram foi ela que pediu. Eu tô passadíssima. E aqui, do nosso jeito, falando assim, não, mas ela deve ter casado virgem, ela deve ter... Não. Ela deve ter, sabe? Meu Deus, é a figura da Sandy. Você não imagina ela tendo esse tipo de atitude. Porque a gente foi criado com essa imagem que foi passado pra nós. Exato. Tanto através dos jornalistas, que sempre colocaram, como a Sandy, a Santinha e tudo fofa. mais. E não é, né, gente? Sim. Olha, tô aprendendo loucamente, gente. Muito aprendendo com a Sandy. Aprendendo com a Sandy loucamente sobre não rotular as pessoas em hipótese nenhuma. A Sandy pra mim é tipo, não duvide de mim. Você não sabe do que eu sou capaz, sabe? Tipo isso. Você tá achando que eu sou super fofinha com essa voz doce? Se enganou, vai nessa. Deixa eu tomar minha devassa. Gente... bom, eu tenho mais uma pessoa aqui que eu coloquei e que tem uma história que, honestamente, eu não conhecia a fundo. Eu vou ser muito honesta aqui. Eu não admirava essa pessoa. Essa pessoa, pra mim, não admirava por uma questão de falta de conhecimento. E o pouco de conhecimento que me foi passado sobre ela foi distorcido. Então, eu confesso que eu só conheci efetivamente essa pessoa quando ela foi tema de samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, desse carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval 2020. E aí sim, eu falei assim, peraí, deixa eu dar uma pesquisada, porque, gente, tudo que eu vejo, eu vou pesquisar pra saber se é aquilo ou não. E aí, quando eu vi que ela seria tema de carnaval, eu falei assim, mas por que querem escolher ela como tema de carnaval, né? Estou falando de Elza Soares. E aí eu falo assim, poxa, Elza Soares é uma figura que é apontada como uma mulher empoderada, uma cantora, uma figura que sempre apoiou as causas LGBTQ. É uma figura que você vê ela atrelada em causas importantes, e principalmente relacionadas à mulher. Só que até então eu nunca tinha pesquisado a vida dela. E aí eu fui fundo, eu falei assim, não, vem aqui. Vamos lá, vamos pesquisar tudo certinho. E aí eu descobri que ela tem uma história que me tocou de uma forma muito chocante, eu diria. Ela começou a carreira muito cedo, mas antes disso ela passou por poucas e boas. E quando eu digo poucas e boas, eu tô falando com 12 anos de idade. Ela sofreu abuso aos 12 anos de idade. Nossa. Ela engravidou aos 13 anos de idade por conta disso. O pai dela obrigou que ela casasse com um cara. Com um cara que com 13 que anos de dela? idade. Ela, sem tomar conhecimento direito daquilo, pra ela era uma criança. Então ela não sabia nem o que ela tava fazendo, nem se aquilo era real, um abuso ou não. Ela era uma menor de idade, ele já era mais velho. Nossa. Então, assim, ainda assim, nessas condições, ela casou com o cara. Teve o primeiro filho dela aos 13 anos de idade. Com uma infância extremamente pobre. Ela deu à luz a 2 filhos, inicialmente com esse cara. E os filhos dela, os 2 primeiros filhos dela, morreram de fome. E aí você fala assim, gente, morrer de fome é um troço muito grave, sabe? Um bebê morrer de fome é um negócio
que pra mim é inconcebível, é muito grave, né? Mas ela realmente veio de uma família muito humilde, do Rio de Janeiro e tudo mais, comunidade do Rio. E aí, ela continuou a vida dela, o marido dela, aos 21 anos, morreu. Então, ela já era viúva, com 21 anos, e já tendo 2 filhos que morreram de fome. Meu Deus. Que vida, Aí gente. você fala, meu Deus, né? Como pode? Aí ela começou a trabalhar numa fábrica de sabão, e ralando ali naquela fábrica de sabão e tudo mais. E ela teve mais um filho, mais uma filha, na verdade, a Dilma, que ela deixava com um casal, pra esse casal tomar conta, cuidar. E esse casal... Mas ela casou de novo, não? Não. Mas então essa filha é do mesmo... Então, eu não me recordo agora se ela já teve outro filho com ele. Ao total, ela tem 7 filhos. Teve 7 filhos. E desses 7 filhos, poucos sobraram. Eu vou tentar explicar aqui. Mas, se eu não me engano, eu não sei se a Dilma agora é desse primeiro casamento, porque ela teve outros relacionamentos depois. Essa Dilma, que é a filha dela, ela só teve contato com a filha adulta, porque enquanto bebê, essa criança foi raptada. Então ela perdeu o contato com a filha Dilma, e ela só foi recuperar isso, retomar isso, depois da filha mais velha, adulta. A filha mesmo foi pesquisar sobre o passado e tudo mais, e descobriu que a Elza Soares era mãe dela. E aí ela meio que recuperou a filha tardiamente. Nisso ela já cantava, mas assim, cantava em barzinhos muito pequenos no Rio de Janeiro, não ganhava absolutamente nada por isso. E aí teve uma coisa interessante. Ela começou a chamar a atenção porque ela tem uma voz muito rasgada, né? Eu confesso que eu nunca fui fã da Elza Soares enquanto cantora. Eu passei a ser fã por conta dessa história grande que ela tem. E ela tem uma voz considerada muito rasgada. E aí nisso, foi cantando nos barzinhos, ainda sendo muito pobre. Ela inclusive tem um relato de que ela espantava urubus. Ela literalmente batia em urubus para afastá-los de comida de lixões, para que ela comesse a comida deles. Nossa. Nos lixões, porque ela não tinha como se alimentar mesmo. E isso na época, já cantando, mas assim, sem dinheiro. Aos poucos ela começou a ser reconhecida como uma voz diferente da música popular brasileira, com uma voz mais rasgada e tudo mais, até que na década de 60, se eu não me engano, 1964, o Louis Armstrong veio pro Brasil. Eles foram fazer uma comemoração a respeito da Copa do Mundo que teria, e ele pediu pra conhecê-la, porque ela já estava despontando ali como uma voz diferente da música. E, inclusive tem um momento do encontro dela com o cantor Louis Armstrong em que é pedido pra que ela faça um certo carinho sexual nele. E isso a assustou muito, porque é aquela imagem que as brasileiras têm, que as mulheres têm, infelizmente, de homens e gringo ainda, de falar assim: é uma mulher, ela é negra, ela é jovem, brasileira, ela é bonita, ela é brasileira, ela é fácil. Então, assim, rolou esse tipo de convite para que ela fizesse carinho no Louis Armstrong no camarim. Ela conheceu o Louis Armstrong aqui e tal, mas como era um período de Copa do Mundo, o que aconteceu? Ela conheceu o Mané Garrincha, jogador. Eu conheci ela a partir daí só. Então, antes eu não sabia de nada disso. Aí é que tá a treta do negócio todo. O Garrincha, ele era casado, e ele já era grande Garrincha. O que eu conhecia de Elza Soares era a seguinte frase: Elza Soares não passa de uma, com perdão da palavra, eu tô só reproduzindo, não passa de uma vagabunda que fez com que Mané Garrincha terminasse o casamento dele. Então, assim, ela como culpada, a culpa não é dele, né? Ele é casado, ela era solteira, mas a culpa não é dos dois fazendo algo infiel ali. A culpa é só dela. Ainda hoje em dia é assim que é julgado. A lei ainda é. Você vai contar pra mulher. É a vagabunda, ela e o cara. Pivô. E o cara até o certo. Ela é o pivô da separação. Porque ele é o cara, né? Ele tá. Gente, muitas vezes tem diversas mulheres que são traídas, mulheres casadas, que são traídas e coloca a culpa só na mulher. Mas Mas o cara não fez nada de errado. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, a imagem que eu tinha era a imagem que na época a imprensa, especialmente a imprensa esportiva, passou para os demais. Mané Garrincha, no auge da sua carreira, tem o seu casamento terminado por conta de uma outra mulher, e a Elza Soares e tudo mais. Só que o que não falavam é que Mané Garrincha já bebia. Não falavam que Garrincha tinha problemas sérios com a bebida, de tomar a ponto de uma garrafa inteira de cachaça por dia.
por dia. Tanto que ele também faleceu de culparam ela cirrose. disso? Culparam ela dizendo que ela era o motivo da bebedeira dele. Então, assim, ela foi a vítima no sentido de... Poxa, ela ficou com o cara, mas a culpa é dela. Ela começou... ele já bebia no relacionamento anterior, mas como a imprensa queria colocar a culpa toda nela, o Garrincha tá bebendo por culpa dela. E aí você fala assim, poxa, como assim, né? Os dois, tudo bem, ele termina o casamento, ele passa a viver um relacionamento com ela e aí começa a violência doméstica, porque ele começa a espancá-la. Ele começa a bater muito nela. Ele bebe e bate nela. Bebe e bate nela. Basicamente, essa é a vida do Garrincha. A vida inteira dela foi sofrida. Não cheguei na metade. Meu Deus. Aí o que acontece? Isso, acho que lá pelos anos 70, 80 já. 80, eu acho. Eles estão andando de carro pelo Rio de Janeiro quando o Garrincha bate o carro. Bêbado, totalmente alcoolizado. Quem estava nesse carro? A Elza Soares e a mãe de Elza Soares. A Elza Soares na batida, a mãe da Elza Soares na batida foi jogada pra fora do carro e morre no acidente. De quem é a culpa? Da Elza, né? Claro. Deve ser da Elza, mas, gente, Garrincha estava no volante alcoolizado. É óbvio que sim. Matou a mãe dela, matou a sogra. Matou. E ainda assim ela continuou com ele. Ela dava entrevistas e até hoje ela dá com mais de 80 por medo? anos. Será? Não, porque até hoje ela dá entrevistas assim. Ela tem mais de 80 e ela vive falando: o grande amor da minha vida foi o Mané. Nossa. Impressionante, mas assim... não tenho nem palavras. Tudo bem. Aconteceu isso, batendo e bêbado. E assim, falido já, hein? Porque ele gastava toda a grana dele e na época o jogador de futebol não ganhava tanto quanto ganha hoje. Então não era um dinheiro tão grande assim. E ele gastava todo o dinheiro. Então assim, ela já vivia num relacionamento com ele falido. Ela ainda tentando seguir carreira musical e sendo espancada. Até aí, vamos lá, vamos tentar acompanhar a história aqui. Na sequência, ele morre. Ele morreu de cirrose hepática, claro, né? Porque uma garrafa de cachaça por dia não dá. E aí, um pouco depois, quem morre é o filho que ela teve com ele. O único filho que ela teve com o Mané Garrincha, de 9 aninhos na época, morreu num acidente. Gente, ela enterrou muito filho. Então, assim, ela morre muita mais gente, né, um filho dela aí. Dessa vez não de fome, mas por acidente. Ok. Vida que segue, ela começa a despontar mais com a carreira dela e tudo mais. Deixa eu ver em que parte que eu tô. Nisso a Dilma volta a fazer parte da vida dela, né? Como eu disse, a filha perdida. E ela teve outros filhos e um outro filho dela morre também de problemas de saúde. Mas ele morreu já com seus 40 anos de idade, se eu não me engano. Então mais um filho que ela enterra. Isso assim. Eu até já perdi a conta de quantos morreram. Já, 2 de fome. A Dilma que foi sequestrada depois voltou. O único filho que ela tinha... Com o Garrincha morreu. Que com o Garrincha morreu de acidente. E morreu esse outro, isso. Agora ela tá com 3 filhos, é isso? Isso. E aí, no meio dessa história toda, quando finalmente ela consegue ser reconhecida como uma cantora no Brasil, e quando ela passa a ser admirada, e quando ela passa a virar temas, por exemplo, de escola de samba querendo homenageá-la, quando ela começa a fazer parte de festivais de música onde ela é apontada como uma mulher empoderada que passou por tudo isso e tudo mais, poderosa, ela cai do palco e ela sofre uma sequela na coluna muito grande que não permite mais que ela levante. Ela só fica sentada agora. Meu Deus, mano. Então, tanto é que ela desfilou no carro alegórico esse ano, só sentada. A Globo foi entrevistá-la, ela não conseguiu subir para os estúdios da Globo porque ela não fica mais em pé. Ela só fica sentada. Então, assim... Quando agora eu tiver um problema da minha vida... Lembra dela. Essa é a ideia que eu quero passar com a história da Elza Soares. Eu vou ter um problema na minha vida agora, eu vou pensar, é um problema. A Elza Soares viveu uma vida de provações, de desafios. E ela foi contornando todos eles. Ela perdeu filho de fome, ela trabalhou em fábrica, ela foi acusada de um monte de coisas. E eu vou te falar marido abusivo. Que quando ela aparecia na TV, ela não transparecia nada disso da vida dela. Nada. Parecia que ela tá tudo certo, sabe? Nada. Eu vim aqui mostrar meu trabalho, vou cantar, mas eu nunca soube disso. Você nunca nem imaginei que ela passava por uma coisa dessa. Da Elza Soares e falar assim, essa mulher já saiu na mão com um urubu pra conseguir ter comida. Não.
Então, assim, é uma história extremamente pesada. É claro que a escola de samba, a mocidade, ela